Continuando aqui nossa aula referente à vulnerabilidade de senha, nós estamos vendo os tipos de ataque e as contramedidas para evitar que esses ataques sejam bem-sucedidos. Então, quando a gente fala de adivinhação de senha contra usuário único, esse tipo de ataque trata do quê? O atacante tenta descobrir alguma coisa sobre o detentor da conta e sobre as políticas de senha do sistema e usa esse conhecimento para adivinhar a senha. Geralmente, esse tipo de ataque também tem um nome, que é um ataque bastante elaborado e bastante comum até, que é o ataque de engenharia social. Não comum, eu diria, mas é um ataque que obtém altas taxas de sucesso quando se fala de iludir, ludibriar as pessoas. Então, qual a contramedida, né? O conhecimento. O conhecimento geralmente é uma das contramedidas principais e conhecimento bem fixo quando a gente fala de organizações. Treinamento e cumprimento de políticas de senha que tornam a senha difícil de adivinhar. Tais políticas incluem sigilo, cumprimento mínimo da senha, conjunto de caracteres e intervalo de tempo dentro do qual deve haver troca de senha. Então não basta obedecer todos esses conjuntos, a troca da senha ela deve ser feita de forma periódica. A cada 6 meses, a cada 2 meses, vai depender da política da empresa. Ela não basta ser boa, obedecendo todas as características necessárias para uma boa senha, mas sim trocada e sempre que possível. Então, sequestro de estação de trabalho, né? Quando o computador é invadido e roubado, né? E é criptografado as informações que pedem resgate. O ataque espera até que uma estação de trabalho na qual o usuário já se autenticou fique desassistida por seu usuário legítimo, né? Então, você saiu para tomar um café e deixou a tela do computador desbloqueada. Alguém mal intencionado dentro da organização pode pegar e tentar acessar as informações que estão ali, fazer algumas modificações e instalar algum software malicioso que vai roubar as informações daquela estação de trabalho, daquele computador. Então, o que é que se faz para evitar, né? O padrão é bloquear automaticamente o acesso à estação de trabalho após um período de inatividade. Bloquear a tela ou sempre pegar o costume de apertar lá do Windows L para bloquear a tela e evitar que ela fique disponível para quem não possui a senha. Então são contramedidas que são bastante eficientes. Passou 5 minutos sem mexer na tela ou até menos tempo, 1 minuto, você deixa e a tela esmaece, apaga e só acende novamente quando você só vai ter login novamente quando você colocar a senha. Exploração de erros do usuário, que é sempre comum acontecer. Se o sistema determinar um formato de senha, é mais provável que o usuário a anote em algum lugar porque ela é difícil de lembrar. E guardar a senha anotada é um grande perigo, porque você pode perdê-la e alguém pode achá-la. E aí vai ser um problema. Muitas vezes, os atacantes conseguem obter senhas mediante a utilização de táticas de engenharia social. Mesma técnica que ele pode utilizar aqui na adivinhação de senha contra usuário único, né? Aquela velha lábia, que engana o usuário e a fazem revelar a senha. Um tipo de engenharia social que existia muito e que muitas empresas de auditoria de segurança da informação fazem em empresas é fazer o seguinte: você está lá sentado na sua estação de trabalho e tem alguém te manda liga para você e se identifica que é de uma empresa que está fazendo auditoria de segurança dos sistemas da empresa e está fazendo a modificação e testando as senhas dos usuários para ver se eles correspondem àquele usuário corresponde àquela senha. E ele pede para você dizer qual é a senha atual do sistema. Pode parecer, do jeito que a gente está vendo aqui, simples, óbvio que é alguém que está querendo acessar, mas a conversa vai ser tão boa e tão convincente que até as pessoas mais bem informadas acabam por entregar as senhas de forma normal e pensando que é realmente a empresa de auditoria. Então é um tipo de ataque que existe e que hoje em dia muito elaborado e eficiente da melhor forma possível que possa pegar o maior número de usuários e lesá-los, né, a partir de que eles entreguem as senhas. O que é que pode ser evitado contra esses tipos de ataque, né? Treinamento. Treinamento do usuário, uso de senhas mais simples combinadas com outro mecanismo de autenticação. Então eu posso reduzir a complexidade da senha e aumentar a dificuldade de acesso. Sei lá, verificação em 2 etapas, que é comum nas redes sociais e nos celulares. Utilizar um PIN,
junto com a senha, utilizar um cartão magnético, utilizar um, um leitor de digital. Isso tudo, em conjunto, vai tornando as camadas de acesso mais difíceis. Explorar reutilização de senhas, né? Ataques também podem tornar-se muito mais efetivos ou danosos se diferentes dispositivos de rede compartilham a mesma senha ou uma senha semelhante para dado usuário. Se você tem, e é muito comum e é bem provável que você neste exato momento tenha, você vai ouvir agora, a mesma senha para todas as suas contas de e-mail, todas as suas contas de rede social, todas as suas contas de serviço online, então é uma péssima utilização dessa tática. Uma característica muito alta de vulnerabilidade de senha. Utilizar a mesma senha para todos os serviços. Não é nem um pouco recomendável que se tenha isso. Então, qual a contramedida contra a exploração e reutilização de senhas? Se um atacante tiver acesso a uma senha sua de uma dessas contas, então ele já vai ter o acesso a todas as outras. Você facilitou e muito o trabalho dele. Então, uma política que proíba a utilização da mesma senha ou de senhas semelhantes para determinados dispositivos de redes. Então, não só dispositivos de rede, mas também como as contas online. E a utilização de hash de senhas, né, que eu acabei de mostrar para vocês na aula anterior, aquela utilização da função de hash do SHA-256. O que é que ajuda, né? O que é que ele contribui? Uma técnica de segurança de senhas amplamente usada em SEO é a utilização de hash de senhas juntamente com o valor de sal, né? Que a gente chama de um valor de sal, o valor de um tempero aí, é um valorzinho junto com aquele código do hash que vai ajudar a identificar. Então, para registrar uma nova senha no sistema, o usuário seleciona uma senha. Esta senha é combinada com o valor de sal de comprimento fixo, número pseudo aleatório. Então vai funcionar assim, ó. Você tem a sua senha e tem um valor de sal, que é um outro valor que vai ser combinado. Os dois vão ser combinados e vai gerar uma função de hash lenta. E ela vai ser registrada em um arquivo de senha, juntamente com o ID do usuário, geralmente o login, né, mais comum, o valor de sal e o código de hash gerado. Então a senha mais o sal serve como entrada para um algoritmo de hash, para produzir um código de hash de comprimento fixo. Então o hash é armazenado juntamente com a cópia em texto claro do sal. Então vai ser armazenado aquele código limpo, sei lá, código 1234. Aí vai ser o valor de sal, né, para identificar junto aquele hash. Ele vai ser armazenado 1234, só que o código de hash da senha vai ser armazenado tal qual eu mostrei lá no SHA-256, lá naquele site, aquela calculadora de gerador de hash. E isso tudo vai ficar em uma tabela de códigos de senhas. Tá? Então, é assim que funciona geralmente o armazenamento de senhas quando se fala de armazenamento de senhas utilizando hash. Então, quando o usuário tenta acessar o sistema, que fornece um ID e uma senha, o sistema usa o ID para indexar o arquivo de senhas e recuperar o sal na forma de texto claro e o hash. O sal e a senha fornecidos pelo usuário são usados como entrada para a função de hash. Se o resultado corresponder ao valor armazenado, a senha é aceita. Então eu pego lá, ó, o ID do usuário, e-mail, por exemplo. Pegou o valor de sal e pegou o valor de hash. Pegou aqui o valor de hash. Ele vai pegar a senha de novo com o valor de sal e vai gerar o hash. Vai pegar aquele valor de sal. Lembra que o valor de sal do sal aqui era referente a um número, por exemplo, 1234, um número pseudo aleatório. Combina aqui de novo, pega a senha de novo e vai gerar o hash. E vai fazer a comparação do hash que estava armazenado aqui nessa coluna com o que foi gerado. Se os valores derem igual, beleza, a senha é aceita, quer dizer que aquela senha foi armazenada de forma correta. Então, qual a funcionalidade do sal nessa função, né, na utilização de hash de senhas? Ele impede que senhas duplicadas sejam perceptíveis no arquivo de senhas. Então é possível que haja duplicação, né, senhas iguais, é totalmente possível. Aumenta muito a dificuldade de ataques do dicionário offline, né? Mesmo se a pessoa tenha acesso ao hash, dificilmente ela vai ter acesso ao valor de sal. Por quê? Quando ele tiver acesso ao hash, ele vai ter acesso, por exemplo, hash lá de 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Mas aí esse hash vai estar combinado com o outro, que vai gerar um novo hash e vai gerar um valor totalmente diferente. Então, aumenta a dificuldade de dicionário offline. Em um esquema que não seja usado um SAL, a meta do atacante é adivinhar uma única senha. Quando eu utilizo o SAL, né, usando o SAL aqui que nós mostramos, ele deve tomar cada adivinhação e submetê-la à função de hash, cada vez para cada valor de SAL no arquivo do dicionário, multiplicando o número de adivinhações que devem ser verificadas. Então, antes você tem que fazer poucas verificações até encontrar a senha, só que agora vai ter que fazer uma verificação combinada com o valor de SAL para cada um dos valores de hash que existem lá, o que vai demandar mais poder de processamento, vai dar mais trabalho e vai dificultar e vai demandar mais tempo. O que o tempo é o inimigo aí contra os atacantes, né? Eles têm que ser o mais rápido possível. Torna-se quase impossível descobrir se uma pessoa que tem senhas em 2 ou mais sistemas usa a mesma senha em todos eles, né? Então fica ainda mais complicado e evita aquele problema de senhas repetidas. Quando a gente fala de abordagem de quebra de senha, o que é que a gente trata, né? A abordagem tradicional de adivinhar ou quebrar uma senha em sistemas operacionais é desenvolver um grande dicionário de senhas possíveis e testar cada uma delas contra um arquivo de senhas. Um dicionário é geralmente um arquivo que possui senhas comuns, já foram descobertas anteriormente, e que usuários vão repetir ao longo do tempo, e com isso vai fazer a comparação, se essa senha é igual a esse hash, se este hash é igual a essa senha, e vai fazer essa comparação até que possa ser descoberta. Isso significa que cada hash de senha deve ser obtido usando cada valor de SAL presente no arquivo de senha, então comparado o resultado com os valores de hash armazenados. Se nenhuma correspondência for encontrada, o programa de quebra tenta variações de todas as palavras no seu dicionário de senhas prováveis. Então é realmente um programa de tentativa e erro. Ele vai tentar até descobrir. Tais variações incluem a grafia de palavras de trás para frente, números ou caracteres especiais adicionais. Então nem imagine que se você colocar seu nome de trás para frente, isso vai ser uma bela de uma senha. Já é algo, uma técnica muito comum e que os hackers provavelmente já sabem que você pode utilizá-la. Então, uma alternativa é computar antecipadamente valores de hash potenciais. Nessa abordagem, o atacante gera um grande dicionário de senhas possíveis. Então, ele vai gerar um conhecimento a partir do que já deu certo anteriormente e que é muito provável que dê certo de novo. Para cada senha, o atacante gera os valores de hash associados a cada valor de SAL possível. O resultado é uma tabela de valores de hash imensa conhecida como Rainbow Table, ou tabela arco-íris. Essa abordagem vai ser contraposta usando o valor de SAL suficientemente grande e o comprimento de hash também suficientemente grande. Então é possível evitar esse tipo de abordagem de quebra de senha, aumentando aqui os valores, tanto do valor do SAL combinado com o valor do comprimento de hash. Qual a melhor forma de se escolher as senhas, né? Na próxima aula nós continuamos vendo isso.